Você já se perguntou alguma vez o que faz um programador no dia a dia de trabalho? Se você acha que é só programar, então você está bem enganado, porque tem muito mais atividade num dia de trabalho de um programador. E hoje eu vou te mostrar alguns exemplos disso. Então fica aí. Fala pessoal, Giz aqui. Então sem delongas, vamos direto para a atividade 1. Número 1, participa de reuniões. Agora você pode estar pensando, tá de sacanagem, né, Jason? Todo o trabalho tem reuniões ao longo do dia e participa de reuniões. Na área de programação, o que acontece é que muitas empresas elas utilizam a metodologia ágil para desenvolver software. E na metodologia ágil, o que acontece é que tem várias reuniões bem específicas que elas devem acontecer ao longo da semana da equipe. Esse período em que acontecem essas reuniões e as atividades da equipe, a gente conhece como sprint, que é normalmente de 15 dias. Então, alguns exemplos de reuniões que acontecem nesse período é a daily meeting, a retrospectiva, a planning e também o refinamento. Eu não vou explicar agora cada uma dessas reuniões, qual é o seu propósito, mas em algum outro vídeo provavelmente eu vou falar um pouco disso. Atividade número 2, cria tarefas. Bom, essa é uma atividade que talvez nem todo profissional vá fazer durante a sua sprint, mas provavelmente o profissional mais sênior ele vai ter essa tarefa ao longo do dia. Então o que normalmente ocorre é que o time ele vai ter uma demanda para cumprir, um software para desenvolver, e uma pessoa ou um grupo de pessoas do time, eles vão ter essa atividade de criar as tarefas do time, e aí cada um depois pode seguir pegando a sua tarefa respectiva para realizar o desenvolvimento do software durante a sprint. Essa é uma atividade que pode parecer simples, mas às vezes acaba sendo bem complexa porque já tem que ter primeiro pensamento de como vai ser dividido todas as tarefas para atingir um objetivo e também o quão detalhado precisa ser de cada tarefa para que ela seja cumprida. Às vezes um time pode escolher detalhar mais já nessa tarefa, o outro pode só colocar um esboço inicial. Normalmente essas tarefas são criadas em alguma ferramenta, como por exemplo o Jira, que é bastante utilizado no mercado de trabalho hoje em dia. Número 3. Atende a dúvidas da área de negócios. Bom, o que quer dizer essa atividade? Dentro de uma empresa que desenvolve software, normalmente a gente vai ter uma área que ela é focada em especificar e demandar ao time de software para o que o produto quer, o que vai ser desenvolvido nos próximos sprints. Essa área normalmente ela tem um conhecimento grande da área de negócio, né, do produto em si, mas nem sempre ela tem um conhecimento técnico. E muitas vezes pode acontecer do profissional responsável por essa atividade, que a gente pode normalmente chamar de PO, que é o Product Owner, ele precisar ter alguma questão relacionada ao sistema respondido por um programador, um desenvolvedor. Então, por exemplo, se você trabalha para Meta, Facebook, e o Instagram quer recolher um dado novo do usuário, por exemplo, o número de filhos, para que eles possam vender um produto deles mais fácil baseado nessa informação, ou ter um anúncio, alguma coisa do tipo. O PO, que é o responsável por criar essa demanda, ele pode pedir para um programador pesquisar dentro do sistema se já existe essa informação em algum lugar, antes dele solicitar que tenha um campo novo, ou uma aba nova, ou qualquer coisa que informe, que o usuário tenha que informar isso. Então aqui eu dei um exemplo bem simples, mas poderia ser algo bem mais complexo, que exigiria muito tempo do programador pesquisando o sistema, dessa forma ter uma complexidade relativa dentro da sprint. Número 4. Testar seu próprio código. Essa é uma das tarefas que são mais importantes dentro do desenvolvimento de software, mas que muitas vezes é negligenciada pelos programadores. Sempre que um programador faz um código, uma das tarefas vinculadas é que ele teste seu próprio código para que tenha uma peneira inicial e veja se realmente está funcionando ou não. Esse teste ele pode ser feito de diferentes formas. Então, por exemplo, pode ser um teste bem manual mesmo, em que eu faço um pedido numa URL, por exemplo, e eu vejo que eu tenho o meu retorno. Ou então, o que a maioria das empresas fazem, são testes unitários codificados, em que eu vou ter um código e esse código ele vai testar o meu código. Eu sei que parece complicado falando assim, mas na verdade é mais simples do que parece. Então vamos supor aqui que a gente tem uma função dentro de um código em que recebe dois parâmetros, A e B. Dentro da função, a gente vai ter uma soma desses dois parâmetros e o retorno da função é essa soma. Fazendo o meu teste unitário, o que eu poderia fazer é um código em que chamasse essa função da soma, passando esses dois parâmetros, por exemplo, 3 e 5, e aí eu testaria se o retorno da função é o resultado que eu espero, nesse caso seria 8. Como eu tenho toda essa informação, eu consigo saber se aquela função está seguindo o propósito certo para o que ela foi feita. E dessa forma também, futuros programadores que necessitem alterar esse código, se por acaso eles cometerem algum erro que altere o retorno da função,
o teste ele vai falhar. Então já protege também de futuros desenvolvimentos que possam estar errados. Eu sei que essa parte de funções, parâmetros, testes unitários pode ser que fique um pouco complicado agora se você ainda não conhece, mas então se inscreve já aqui no canal e dá o like, que para daí nos próximos vídeos eu possa explicar um pouco mais sobre isso e você já fica sabendo. Número 5, Code Review. Outra atividade importante, mas que nem sempre as equipes de desenvolvimento fazem, é a revisão de código ou Code Review. Após um programador ter realizado todo o seu código e também ter feito o teste unitário, o que é usual é que o código desse programador vá para um repositório em comum entre todos os programadores. A partir do momento que está nesse repositório, os programadores podem baixar aquele código e também começar a olhar o que foi feito naquela demanda. Essa é uma tarefa bem importante que os outros programadores, principalmente os mais sêniores, façam para que evite ter bugs para as próximas etapas e também para ver se já foi tudo concluído daquilo que estava sendo solicitado naquela demanda. Esses repositórios em comum entre os programadores, hoje em dia os mais utilizados são GitHub e GitLab, e ali dentro daquela ferramenta já tem o que é necessário para que a gente faça essa revisão de código. Então a gente tem, digamos, um antes e depois do código, o que foi alterado, se foi criado algo novo, se foi retirado alguma coisa, tudo isso é possível de olhar mais facilmente dentro dessas ferramentas, o que facilita bastante o review do código. Também é importante que as tarefas, quando foram divididas lá naquela outra atividade que eu falei, elas sejam de um tamanho que não seja grande demais. E por que isso? Principalmente nessa etapa de revisão de código, fica muito difícil de fazer uma revisão bem feita de um código muito grande. Então às vezes a gente se depara com dezenas de arquivos de código-fonte que foram alterados, e dentro de cada arquivo ainda tem muitas alterações. Isso dificulta muito essa fase de revisão de código, o que pode ou não levar a uma revisão correta ou também pode demorar muito tempo. Então é bem importante ter tarefas pequenas para que sejam cumpridas de maneira mais eficiente. Número 6. Realiza suporte à área de testes. Dentro da esteira de desenvolvimento, uma das áreas mais importantes é a área de testes. Ou seja, além do teste anterior que o programador já fez no seu próprio código, vai ter uma pessoa ou uma área responsável para testar o código do programador e a interação dele com o sistema. Esses testes normalmente abrangem bem mais cenários e são mais complexos. Porém, muitas vezes pode acontecer da pessoa que está testando precisar de alguma ajuda para entender algum cenário, o que está acontecendo, ou como que ela pode testar aquela situação específica. É nessa hora que o programador tem que estar disponível para a pessoa, para que o processo de desenvolvimento não fique parado ali. E isso também muitas vezes é negligenciado por alguns programadores que acabam não dando toda a atenção para a pessoa de testes que ela necessita naquele momento. Cabe ao programador estar disponível e também saber gerenciar as atividades atuais dele, que normalmente ele vai estar já em desenvolvimento de alguma outra demanda, e as dúvidas tanto da área de negócios também quanto da área de testes. Nessas horas também que pode acabar tendo algumas divergências, digamos assim, entre a equipe de testes e os programadores, porque pode acontecer da pessoa que está testando achar que é um bug, o programador diz que não é, e aí fica naquela discussão, às vezes tem que envolver outras equipes, outras áreas, mas no final normalmente dá tudo certo. E por último, mas claro, não menos importante, é programar. Programar, obviamente, faz parte das atividades do programador, mas como eu te mostrei aqui, está bem longe de ser a única atividade de um programador no seu dia a dia. Tem dias ou até às vezes semanas que a gente passa mais tempo olhando o código dos outros, ou até o nosso próprio código, do que realmente escrevendo novas linhas de código. Também um mito bem comum é que o programador ele passa o dia inteiro isolado, só no seu canto escuro ali com o computador. E isso não é verdade. O dia a dia do programador ele exige uma interação bem grande com o time para que todos juntos consigam entregar um software bem feito, porque sozinho realmente não é possível fazer nada. Então, para finalizar, comenta aqui se você se surpreendeu com uma dessas atividades ou você conhece alguma outra que eu não falei aqui. E se você acha que aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui para a gente estar junto nos próximos vídeos falando mais a respeito disso. Valeu, pessoal!